Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo aqui eu vou falar, de Bolsonaro, que voltou lá a dar declarações nos Estados Unidos, desabafou sobre a situação dele na presidência, falou também da falta de convivência dele com Michele Bolsonaro, reclamou do salário, falou também do seu quadro ministerial, tentando dizer ali, que é bem melhor do que o atual e tudo mais. Vamos refletir sobre isso, tem coisa importante. Falou de realizações do seu governo, que eu vou até adiantar. Pix e auxílio emergencial, Auxílio Brasil. Francamente, é cada coisa. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, conferiu, não está inscrito e puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha pra cima, manda o like. Se não gostar, faz parte, manda o dislike. Comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue mais longe em mais pessoas e elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos trazer aqui, o Paulo Capelli, do Metrópolis, publicou que, em tom de desabafo, Jair Bolsonaro revelou que quando o presidente, por vezes, esquecia que tinha esposa. Bom, aqui eu confesso que tem um certo drama na forma como o colunista coloca. Eu assisti o vídeo, Bolsonaro disse em evento numa igreja evangélica em Orlando o seguinte: no começo eu falo, meu Deus, qual foi o meu pecado para estar sentado nessa cadeira? Só problemas. Por vezes, companheiro, você nem lembra que tem esposa, é verdade, disse ele. Você chega em casa, ela, Michele, está dormindo, ou quando ela sai, eu que estou dormindo. Vamos lá por partes aqui. Eu imagino que a rotina de um presidente, mesmo aquele que não trabalha muito, que trabalhava muito pouco, na verdade, como era o caso aqui de Bolsonaro, isso fica evidente, a partir da agenda que é divulgada. Todo presidente, essa agenda é pública, e quando você olhava de Bolsonaro, é uma coisa realmente vergonhosa. Mas mesmo assim, não deve ser fácil. Um político, seja ele qual for, normalmente tem aí uma rotina que dificulta a convivência familiar ali, tanto com a esposa, com os filhos, etc. Mas, isso para mim é o de menos na fala do ex-presidente. O que me chama a atenção aqui é que me parece, isso fica cada vez mais evidente, é que a presidência do Brasil, para Bolsonaro, parece que sempre foi um fardo, uma coisa pesada, desagradável, algo que ele meio que suportava, mas sem gosto pelo cargo importantíssimo que ocupava. Imagina, como é difícil você chegar à presidência da República. Aí ele chega e era o tempo inteiro com essas declarações aqui. Por quê também? Por trás disso tem a ideia de passar a imagem para os seus apoiadores mais fanáticos do coitado. Nossa, coitado, ele fez um sacrifício nessa que é, como ele próprio disse na igreja, missão, que ele disse várias vezes, dada por Deus. E aí alimenta nas pessoas algo do tipo, puxa, ele está se sacrificando pelo país. Pura conversa fiada. Na presidência foi um grande entreguista. Claro que existe, assim, aquela questão de todo mundo se sacrificar em alguma medida quando você assume algum cargo político, presidência, enfim, ou outro qualquer aí. Sim, mas é porque ele tenta fazer esse drama aqui para alimentar essa vitimização em torno da sua imagem. E outra coisa, eu acho, na verdade, Bolsonaro não imaginava que venceria as eleições em 2018. Me parece que a ideia era o quê? Se lança candidato à presidência, se expõe mais, participa ali de sabatinas, de debates, que no caso aí ele não foi, foi apenas em um ali antes da facada, no segundo turno já podendo participar, não participou, mas a ideia era que era se expor o máximo possível, eleger os filhos, um deputado federal, o outro senador, e quem sabe, dependendo da exposição, se eleger governador em 2022 do Rio de Janeiro, por exemplo, e aí tentar voos mais altos depois. Mas aí a onda Bolsonaro foi crescendo já antes da facada, aí veio ela, a coisa realmente tomou uma outra proporção. Enquanto isso, o PT mentindo que o Lula era candidato, não podia ser. Lula estava preso, condenado em segunda instância. A lei da ficha limpa que o Lula aprovou o impedia de concorrer, mesmo assim ficou naquela coisa arrastando a candidatura. Depois entrou o Haddad, o antipetismo, que já era gigante, aumentou nas eleições, até por conta desse movimento feito pelo PT, e deu no que deu. Bom, e voltando aqui ao Paulo Capelli, que apesar do tom de desabafo, ele disse acreditar que sua missão na presidência não acabou ainda. Bom, resta saber primeiro se o Bolsonaro vai estar elegível em 2026, e se ele vai estar, inclusive, solto, fora da cadeia, porque tem uma chance gigantesca dele parar na cadeia e de ficar inelegível. Mas voltando aqui, diz que nessa parte sua fala, fiéis brasileiros que acompanhavam um culto na igreja em Orlando entoaram o amém. Eu assisti esse vídeo aqui, a câmera pegava só Bolsonaro, mas poucas vozes também, o que não deixa de ser deprimente alguém gritar amém dentro de uma igreja para esse tipo aqui de fala. Aí Bolsonaro comentou em tom de reclamação sobre o salário de presidente, que recebia R$ 33 mil,
Faltou dizer do cartão corporativo, que ele usava e abusava, como fica cada vez, né, mais escancarado para a sociedade. Sobre os ministros, ele disse, nesse caso corretamente, que não basta você querer que alguém seja, né, esse ou aquele, mas que depende da pessoa aceitar, ok, aqui eu não vou discordar dele. Ele disse uma outra coisa também que eu concordo, disse assim, e vários partidos políticos ficam em cima de você porque querem indicação para eles, como sempre foi no Brasil e está sendo agora. Isso aqui acontece mesmo, é um fato. Aí ele disse mais, é que a gente tem que, né, parar para refletir. Se vocês compararem os meus ministros com os que me antecederam e o que estão no momento aí, a diferença é enorme. Tem alguns lá que, pelo amor de Deus, extrapolam. Bom, vamos lá, eu não quero nem falar dos ministros atuais ou dos governos anteriores, mas já que Bolsonaro tenta dizer, né, tenta passar essa imagem que o seu quadro ministerial foi uma maravilha, vamos lembrar aqui alguns nomes, porque a gente vai se esquecendo, né, tanta coisa acontecendo no Brasil que a gente vai, né, se esquecendo. Eu bati aqui, né, ministro do governo Bolsonaro, e tem alguns que eu fui ler e falei, meu Deus do céu, realmente, já nem lembrava mais, mas é bom estar refrescando a memória. Pazuello na saúde, totalmente despreparado, incompetente completo, né? Pegou esse ministério no auge da pandemia, virou deputado federal. Eu espero que o Pazuello pague caro, né, por tudo que ele fez e por tudo que ele deixou de fazer corretamente durante o período em que ele esteve à frente desse ministério, né? Teve depois o Queiroga, né? Vou falar aqui os nomes sem citar aqui os ministérios, só para vocês verem aqui, lembrarem, né, das tragédias. Osmar Terra, Anderson Torres, que está preso agora aí, né, secretário ali, depois de Segurança do Distrito Federal, né, teve também Milton Ribeiro na Educação, ministério que já tinha tido outros 3 que não deixaram saudades, Sérgio Camargo, Mário Frias, General Heleno no GSI, Braga Neto, Luiz Ramos, esses 3 últimos aqui, generais da reserva, né, o Pazuello, que eu falei lá atrás, general da ativa. Né, tivemos também Sérgio Moro, que saiu detonando o governo e depois estava lá com o rabo entre as pernas, com o Bolsonaro no segundo turno, participando ali, né, junto nos debates, dando entrevista no lugar do então presidente, agora ex-presidente. Nós tivemos também aqui, vejam bem, Ricardo Salles, Ciro Nogueira, né, que fez campanha para o Lula em 2018, o Haddad, depois estava lá, né, é o presidente do PP, é o puro centrão, que o general Heleno disse, se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão, virou lá ministro forte no governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, Relações Exteriores, e muitos outros. Salim Matar, que não foi ministro, mas secretário durante um tempo, que pesadelo, né? Teve alguns que até saíram por tentar fazer a coisa certa. Vou citar aqui 3. Bebiano, né, que depois aí teve ali uma morte que inclusive levanta algumas suspeitas. O Mandetta, que durante a pandemia tentava entender o que estava acontecendo, dando as orientações ali. O general Santos Cruz, todos esses aqui fritados pelo bolsonarismo. E para mim o pior de todos, Paulo Guedes. William, mas por que o pior? Porque a economia ali é quem dita as coisas. Né? Porque a economia que vai dizer se os ministérios terão ou não muito dinheiro para aplicar onde precisa. Então, tem alguns ministros que, né, eles foram prejudicados por conta da falta de recurso? Pode ser que sim. Eu citei esses aqui atrás, que pelo amor de Deus, aqui não é nem uma questão de recurso, não. Mas o Paulo Guedes, né, que ficou até o fim, né, o super-ministro, né, que vários outros foram ficando pelo caminho, e o Paulo Guedes não. Entra crise, sai crise, lá estava o Paulo Guedes como fiador do sistema financeiro nesse governo que insiste um governo entreguista. E no discurso, Bolsonaro também defendeu realizações de seu governo, como auxílio emergencial na pandemia e o PIX. É para acabar. Auxílio emergencial que o governo queria que fosse R$200, vamos lembrar. Mandou para o Congresso 200. Aí lá no Congresso, vários deputados da oposição lutaram, Paulo Guedes contra, bolsonaristas contra, aumentaram para R$500, entraram no consenso. Aí no fim o governo falou, não, vamos subir então para 600, porque viu que ia perder, ficar com a fama de que não queria ajudar o povo, então aumentou para 600, né, só, né, para ficar de bem junto à sociedade. Mas a gente não pode esquecer, a ideia do governo era R$200. Depois, mesmo com a pandemia em alta, caiu para 400. O governo alegava que não tinha dinheiro, mas foi só chegar perto da eleição que o dinheiro apareceu e Bolsonaro decidiu voltar com os R$600. E digo mais, auxílio emergencial, Brasil, Bolsa Família, pode chamar do que quiser. É importante? Sim, porque tem muita gente precisando, mas não é realização a ser comemorada, não. Isso, na verdade, é um sintoma do quão nosso país vai mal. Não é de hoje, é há muito tempo, porque nós temos milhões de pessoas precisando desse tipo de auxílio, sem emprego. Né? O ideal era o que? Era pleno emprego, com as pessoas vivendo da força do seu trabalho, com carteira assinada e as proteções que esta lhes dá. Vamos falar aqui rapidamente do PIX,
que é uma ação do Banco Central que começou no governo Temer. Mas assim, é porque apesar dos governos, né, esse ou aquele que entra, o outro sai, existe uma estrutura que trabalha, pessoas concursadas, né? Então, em todo o governo, você vai ver avanços aqui e avanços ali. Aconteceu no governo Bolsonaro, no Temer, no Lula. Tem sempre uma coisa ou outra que pode sim melhorar. O Pix, para mim, é um avanço, né? Mas que não foi, né, mérito 100% do governo Bolsonaro. Mas supondo que fosse, é muito pouco, né, Bolsonaro, para ser considerado realização. Bom, e para fechar esse vídeo, trago aqui um tweet importante do deputado federal Mauro Benevides Filho, que é do PDT do estado do Ceará. Ele publicou o seguinte nesse dia 24: decisão acertada da Caixa ao suspender de forma definitiva os empréstimos consignados do Auxílio Brasil. Não é correto, por meio de um benefício social, tirar proveito da vulnerabilidade das pessoas para simplesmente encher os bolsos do mercado financeiro. E vamos lembrar, já que Bolsonaro está falando das suas realizações, essa aberração de empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi aí, no governo Bolsonaro. Né? Eu já tinha falado isso aqui antes, né? E que bom agora que deram um fim nisso, porque esse empréstimo consignado, além de desviar o foco do auxílio, né, os bancos estavam cobrando juros astronômicos criminosos em cima das pessoas que recorriam então a esse empréstimo aqui. Então é isso, pessoal, né? Vou deixar aqui no comentário fixo alguns links, né, que tratam, né, do que eu falei nesse vídeo. Quem puder, compartilhe, bora espalhar esse vídeo para que mais pessoas venham para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.